Olá, boa noite. Ministros de tribunais superiores e especialistas em computação debatem no Supremo a aplicação da inteligência artificial no judiciário e formas de regulação do setor. STF derruba normas de Goiás sobre serviço auxiliar voluntário nos bombeiros e na polícia militar. Justiça Federal condena traficantes envolvidos na prisão de brasileiras inocentes na Alemanha. Imigrantes clandestinos são resgatados pela Polícia Federal em navio cargueiro. Distrito Federal é condenado por extravio de aliança de casamento após morte de paciente. E ainda começa em todo o país mais uma semana da Justiça pela Paz em Casa, com ações de combate à violência contra a mulher. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 19 de agosto, começa agora. O Supremo Tribunal Federal promoveu hoje o encontro Impactos da Inteligência Artificial no Constitucionalismo Contemporâneo. Ministros de tribunais superiores e especialistas em computação discutiram a aplicação da tecnologia no judiciário e formas de regulação do setor. A repórter Evne Araújo acompanhou e tem os detalhes. O mundo vive atualmente a quarta revolução industrial, a era em que a tecnologia passou a ter protagonismo global, automação, sistemas de armazenamento em nuvem, inteligência artificial. Hoje, o Brasil tem mais de 83 milhões de processos judiciais em tramitação em todas as instâncias da justiça. E para tornar o poder judiciário mais eficiente, o uso das novas ferramentas tecnológicas é inevitável. São elas que auxiliam a organização e a análise dos casos pelos tribunais. O debate promovido pelo Supremo tratou da influência da inteligência artificial sobre o sistema constitucional, a democracia e os direitos jurídicos. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o judiciário brasileiro está avançado na utilização da nova tecnologia. O Brasil está na frente, não propriamente na pesquisa e na inovação, mas na utilização. Poucos países do mundo têm o nível de digitalização que o Brasil tem, porque poucos países do mundo têm 80 milhões e 300 mil processos em tramitação. Na verdade, 83 milhões e 800 mil processos em tramitação, de acordo com o Justiça em Números. Vitor, Vitória e Rafa são nomes comuns no Supremo Tribunal Federal. Elas são as inteligências artificiais da Corte que identificam processos que já têm solução definida, que unem temas para serem julgados em conjunto e que monitoram a aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 pela Corte. O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, ponderou o poder transformador da inteligência artificial em todos os setores, mas reforçou a necessidade de regulação das plataformas hoje disponíveis. A regulação da IA não deve ser vista como um obstáculo ao processo tecnológico, mas sim como um facilitador do desenvolvimento responsável e sustentável dessa tecnologia. A transição do sistema de justiça para as novas tecnologias deve ser feita de forma justa e equitativa. É o que considera a ministra Edilene Lobo, do Tribunal Superior Eleitoral. Para ela, novos protocolos de julgamentos devem ser considerados para combater discriminações ainda existentes no país. Nós precisamos enfrentar a perpetuação dessa matança no plano físico para o extermínio das mulheres no plano virtual. O apagamento da contribuição das mulheres, a violência política insistentemente executada contra mulheres negras, o cancelamento, a pornografia e, dentre tantas outras aqui, disfuncionalidades, para usar uma palavra mais simples, para tratar dessa barbárie que nós estamos vendo potencializada pela inteligência artificial. 7 pesquisadores de universidades do Brasil e de outros países expuseram um pouco dos estudos que realizam sobre inteligência artificial, democracia, ética e regulação das novas tecnologias. No evento também foi lançado o documentário Juris Máquina, que fala sobre a fusão do direito com a inteligência artificial.
O Supremo declarou inconstitucionais normas de Goiás que estabeleciam idade máxima para inscrição de voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Estado e permitia que eles exercessem atividades de guarda e policiamento. A decisão unânime foi tomada na sessão virtual em uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República. As informações com Regina Souza. De acordo com o relator, ministro Nunes Marques, a Lei Federal 10.029 de 2000 é a norma que define como deve ser o serviço voluntário nas polícias e nos bombeiros. Segundo ele, essa lei permite que os estados façam ajustes, mas sem ultrapassar os limites definidos. Por isso, o ministro considerou inconstitucional a lei de Goiás, que autorizava voluntários a fazerem a guarda de prédios públicos e o policiamento em eventos. Nunes Marques destacou que essas atividades são responsabilidade das polícias militares e guardas municipais. Os voluntários só podem atuar em funções administrativas e de apoio, sem o uso da força. O relator também considerou inconstitucional a regra que limitava a idade dos voluntários a 27 anos, afirmando que não há justificativa para essa restrição. O STF já havia derrubado uma regra parecida que limitava a idade a 23 anos. O ministro também declarou inconstitucional a norma que permitia a prorrogação do serviço voluntário por 2 vezes, já que a lei federal só permite uma prorrogação. O STF invalidou lei do Estado de Mato Grosso que alterava o processo de eleição dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do Estado. Repórter Marta Ferreira. A lei em questão entrou em vigor em 2013 e foi de autoria de um deputado estadual. A norma ampliou o colégio de eleitores para a escolha dos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal de Justiça mato-grossense, estendendo o poder de voto a todos os magistrados de primeira e segunda instância em atividade. Essa alteração foi questionada no Supremo pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Um dos argumentos é de que a norma seria inconstitucional por afrontar a autonomia e a independência do Poder Judiciário. Também alegou que a Constituição estabelece que somente os desembargadores integram o universo de eleitores dos órgãos de direção dos tribunais. A ação foi julgada em sessão no plenário virtual. O relator é o ministro Dias Toffoli. Ele votou no sentido de atender ao pedido feito na ação. Ele afirmou que a emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso invadiu matéria reservada à lei complementar. No caso, o Estatuto da Magistratura, e por isso seria inválida. Dias Toffoli também destacou no voto que está configurada a inconstitucionalidade material de emenda à Constituição Estadual, de iniciativa parlamentar, que, a pretexto de assegurar a efetiva democracia no processo de escolha dos dirigentes dos tribunais, estabelece novo colégio de eleitores em desrespeito ao que prevê a Constituição Federal, constatando-se a invasão em matéria de competência do Poder Judiciário e, por conseguinte, a afronta ao princípio da separação dos poderes. Os demais ministros acompanharam integralmente o voto do relator e, assim, a lei foi declarada inconstitucional. A seguir, homem é denunciado na Paraíba por receber indevidamente o auxílio emergencial pago durante a pandemia. E Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concede remissão de pena para a ex-deputada federal Flor de Lis em 177 dias. É no próximo bloco. Até já. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu a remissão de pena para a ex-deputada federal Flor de Lis em 177 dias. A ex-parlamentar foi condenada a 50 anos de prisão e cumpre pena no regime fechado pela morte do marido. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Flor de Lis foi condenada em novembro de 2022, considerada a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo. O crime ocorreu no dia 16 de junho de 2019, na residência do casal em Niterói.
A ex-deputada federal Flor de Lis já cumpriu 3 anos e 1 mês da pena. A pastora deve ter a progressão de regime só em agosto de 2040. A segunda Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu 177 dias da pena de mais de 50 anos de Flor de Lis por ter estudado sozinha e concluído o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o ENSEJA. O estudo foi concluído no complexo de Jericinó, em Bangu, Rio de Janeiro, onde a pastora cumpre a pena. A Lei de Execuções Penais prevê que o condenado que cumpre pena no regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou estudo parte do tempo da pena. Será remido 1 dia a cada 12 horas de frequência escolar. Além disso, o parágrafo 5º do artigo 126 da lei diz ainda que também será remido em função das horas de estudo, mais 1/3 ao concluir o ensino fundamental, médio ou superior. A remissão de pena por estudo e por aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio também tem previsão numa resolução de 2021 do Conselho Nacional de Justiça. Em Campina Grande, na Paraíba, um homem foi acusado de receber indevidamente mais de R$18 mil do auxílio emergencial pago durante a pandemia da Covid-19. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra um operador de telemarketing que recebeu um pouco mais de R$18.400 durante a pandemia da Covid-19. Entre maio e junho de 2020, o homem usou documentos de outras pessoas para abrir contas na Caixa Econômica Federal e solicitar o benefício. Com o valor em mãos, ele criava falsos boletos e fazia pagamentos que caíam diretamente em uma conta criada por ele. Entre outros crimes, o acusado vai responder na Justiça por estelionato. O Judiciário de Mato Grosso se reuniu com a Polícia Civil do Estado para discutir a criação de um núcleo especial criminal para a solução de casos de menor potencial ofensivo por meio da conciliação e mediação. A iniciativa já apresenta resultados positivos em outros estados. Veja na reportagem de Carlos Celestino. A criação de um núcleo especial criminal para resolver casos de menor potencial ofensivo por meio da mediação e conciliação foi discutida durante reunião na presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Os detalhes do projeto, intermediado pelo desembargador Hélio Nishiyama, foi apresentado pela equipe de delegados da Polícia Civil do Estado, responsáveis pela idealização do plano de ação. O Brasil, ele no campo criminal, ele tem uma justiça muito voltada para o conflito, que na maioria das vezes, né, pode, ainda que você tenha uma sentença ao final do processo, muitas das vezes essa sentença não é capaz de efetivamente apaziguar os ânimos entre os envolvidos. Então, sem dúvida nenhuma, trazer isso para dentro do Poder Judiciário, essas pautas conciliatórias criminais, é uma ferramenta de extrema importância para a pacificação social. Na reunião, foram apresentados os excelentes resultados obtidos por outros estados, como Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, onde já funcionam os núcleos especiais criminais. Por isso, o interesse das autoridades de implantação dessas unidades em Cuiabá e outros municípios de Mato Grosso. A intenção é reduzir as demandas judiciais por meio do diálogo e acordo entre as partes. Nós estamos com um projeto, juntamente com o tribunal, no sentido de promover mais uma porta de conciliação para o cidadão, especialmente naqueles crimes de menor potencial ofensivo. Que temos um volume grande hoje, a diretoria da Polícia Civil tem nos orientado a melhorar o atendimento à população, que é o nosso público-alvo, é o que nós desejamos, melhorar o nosso atendimento. E para isso a gente precisa criar novos mecanismos que não dependam necessariamente de uma decisão final dada por um juiz que tem que percorrer todo um processo judicial. Agora a gente fala sobre uma decisão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça envolvendo a entrega de bem apreendido por quem comete infração ambiental. Quem explica, Marina Campos. Por lei, quando ocorre uma infração ambiental, as autoridades podem apreender os bens usados e deixar sob guarda do próprio infrator. Essa advogada explica que, se a autuação for confirmada, o bem deverá ser entregue ao órgão autuador. Na eventualidade dela ainda deixar aquele possível infrator na posse do bem, é lavrado um termo de fiel depositário e ele é cientificado
que após o trâmite processual, caso ele seja condenado, uma das penas vai ser a devolução, a entrega daquele bem. Mas enquanto ele está na condição de fiel depositário para garantir o trâmite processual, ele tem as obrigações de cuidar, zelar do bem, e na impossibilidade da devolução desse bem, ele tem que efetuar o depósito do valor do bem apreendido em dinheiro. E nessas situações, a primeira turma estabeleceu que o prazo final para a ação, que tem o objetivo exigir a entrega desse bem, só passa a contar a partir da data em que o infrator foi notificado e se recusou a restituí-lo às autoridades. Com esse entendimento, o colegiado negou o recurso de um infrator que alegava a prescrição da ação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para que ele entregasse a embarcação utilizada. O infrator foi autuado por praticar pesca de camarão com arrasto de fundo sem permissão do órgão competente. Em primeira instância, a Justiça reconheceu a prescrição da ação do IBAMA, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a sentença. Ao STJ, o infrator alegou que a prescrição de qualquer ação apresentada pela Administração Pública Federal tem como termo inicial a prática do ato ou o fato do qual se originou. O relator do recurso na primeira turma, ministro Paulo Sérgio Domingues, explicou que no caso em que o bem apreendido é confiado ao próprio infrator, o prazo prescricional é deflagrado quando o depositário, violando o Código Civil, é notificado para cumprir o seu dever de restituição, mas se recusa a fazê-lo. A Operação Justiça Itinerante Fluvial ficou 3 dias no distrito de Surpresa, na fronteira de Rondônia com a Bolívia. Atendeu os moradores com características miscigenadas, famílias formadas por brasileiros, bolivianos e indígenas. Confira na reportagem de Simone Norberto e Cíntia Nascimento. O Vale do Guaporé, na fronteira do estado de Rondônia com a Bolívia, abrange grande extensão territorial e comunidades ribeirinhas, onde só é possível chegar de barco. Para atender a essa população vulnerável, a equipe da Justiça Itinerante de Rondônia pega carona no barco hospital do governo do estado. Ao todo, são 12 dias de viagem em diversas localidades, passando por 2 grandes rios. Nesse ponto, o encontro das águas escuras do Guaporé com as barrentas do Mamoré, os botos dão o ar da graça. É aqui, próximo, que a Justiça Fluvial aporta mais uma vez. A última localidade da missão é Surpresa, distrito de Guajará-Mirim, com cerca de 1.800 pessoas. A comunidade, por ser de uma região de fronteira, tem muita miscigenação. Famílias formadas por brasileiros, bolivianos e indígenas. A aldeia Sagarana, por exemplo, fica a apenas 8 quilômetros daqui e tem mais 2 próximas, Baía da Coca e Pedral, totalizando assim cerca de 3.000 habitantes, entre aldeias e distrito. A visita da equipe à aldeia Sagarana é para ajudar a divulgar a chegada do barco, e os indígenas comparecem para buscar os serviços. Toji e Tocopian Oromon foram os primeiros a responder o chamado, por um motivo especial. Fazer certidão de casamento, 22 anos. Aí pensei, né, então bora. Aí viemos, né, fazer hoje. 7 filhos, né? É. Como se trata de um barco hospital, muitos aproveitam para se consultar, fazer exames, passar pelo dentista. Sala cheia em muitos casos, que são resolvidos durante os 3 dias em que o barco fica ancorado. Correções de documentos, guarda, alimentos e até pequenas cobranças são alguns dos exemplos de atendimento. Lara Beatriz, de 5 meses, ainda não tem certidão de nascimento. A mãe teve a filha no barco, a caminho do município de Guajará-Mirim, e por isso não conseguiu um documento importante para fazer o registro. Cheguei lá para tirar no cartório, né? E não deu de tirar por conta que me pediram esse papel. Aí eu fui lá naquele hospital Bom Pastor, né? Fui pedir esse papel de nascido vivo. Aí não me deram porque eles falaram que não tinha como dar porque eu ganhei aqui. E agora que eu vou conseguir. Mas nada se compara à história de Gabriela, filha de pai brasileiro e mãe boliviana, foi registrada no município de Guajará-Mirim, mas morou grande parte da vida no sítio, onde teve seus 4 filhos. William, de 15 anos, Cirlei, 11, Richard, 8 e Gladys, de 5, não existem como cidadãos. Minha filha está grande. Eu quero que ele estude. Etelvina também aproveita para se casar. Depois de mais de 20 anos, oficializa a união com João Júnior,
que é também presidente da Associação de Agricultores do Distrito. Eu aproveitei para me casar depois de uns 20 anos ou mais. Para nós é muito importante, porque evita de ir para a cidade, gastar um troco lá, e sem ter muitas das vezes, né? É muito bom. O trabalho de vocês também, eu até quero agradecer pelo carinho com que vocês tratam o nosso povo. É assim, nessa comunidade simples, com pouca estrutura, mas muita resiliência, que a Operação Justiça Rápida faz a diferença e traz acesso a direitos fundamentais aos cidadãos dessa região isolada. Ao final da operação, os agradecimentos aos que se empenharam na missão. E aí o serviço ele é feito de parcerias. Ninguém consegue fazer nada sozinho. A seguir, imigrantes clandestinos são resgatados pela Polícia Federal em navio cargueiro. E ainda, traficantes envolvidos na prisão de brasileiras inocentes na Alemanha são condenados pela Justiça Federal. Voltamos em instantes. A evasão de criminosos a uma loja de armas de fogo levou a Polícia Civil do Distrito Federal a investigar o próprio dono do estabelecimento. Até agora, 4 pessoas foram presas acusadas de arrombamento e furto, além do proprietário do local, por fraude e comércio irregular de armas. Quem explica melhor essa história é o repórter Pablo Lemos. As investigações começaram após a comunicação de um furto nessa loja de armas de fogo em Ceilândia, no Distrito Federal. A Polícia Civil descobriu que um grupo de 4 pessoas iniciou os preparativos da invasão em maio deste ano, cerca de um mês antes do crime. Os criminosos teriam alugado um imóvel vizinho com o uso de documentos falsos e chegaram a abrir buracos nas paredes para acessar a loja e levar o arsenal. Nessa história toda, os investigadores descobriram que o dono do local tentou manipular o andamento das apurações ao registrar na delegacia uma quantidade incorreta de armas supostamente furtadas pelos criminosos. Segundo a polícia, ele já havia vendido armamentos de maneira ilícita antes e depois do suposto furto. Todo o arsenal em posse dele foi apreendido para evitar que fosse vendido ilegalmente. A investigação continua em andamento. Hoje, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Até agora não foram identificados vínculos entre os criminosos que invadiram a loja e o proprietário. Todos foram presos. Os investigados vão responder por crimes de falsificação e uso de documentos falsos, furto qualificado, comércio ilegal de armas de fogo e associação criminosa. As penas previstas variam de 1 a 12 anos de reclusão. Polícia Federal resgata imigrantes clandestinos em navio cargueiro. Justiça condena traficantes envolvidos na prisão de brasileiras inocentes na Alemanha após troca de etiqueta de bagagens. Vamos conferir. A Justiça Federal condenou 6 líderes de organização criminosa envolvidos no tráfico de drogas à Europa pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O grupo trocou as etiquetas de malas de passageiros por pelo menos 3 vezes. Numa delas, em março de 2023, a remessa de 40 quilos de cocaína resultou na prisão de 2 brasileiras inocentes em Frankfurt, na Alemanha, onde ficaram sob custódia por 38 dias. A condenação dos 2 principais traficantes foi de 39 anos e 8 meses e 26 anos e 3 meses de prisão. Eles eram responsáveis pela aquisição da droga que iria para a Europa, aliciamento de outros criminosos, pagamentos e também cuidavam da comunicação dentro do aeroporto. Os demais réus, que também exerciam funções de comando, atuavam na logística para a remessa de droga ao exterior, coordenando e supervisionando desde a chegada do material ao aeroporto até a sua acomodação nas aeronaves. As penas fixadas a eles variam de 7 a 16 anos e 4 meses de prisão. A sentença determinou ainda a manutenção da prisão preventiva de todos os réus. A Polícia Federal resgatou 5 imigrantes clandestinos africanos a bordo de um navio cargueiro de bandeira maltesa na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Os imigrantes foram descobertos pelos tripulantes da embarcação que partiu do porto de Dakar, no Senegal, no início de agosto. Eles estavam em condições precárias de saúde e foram resgatados por motivos humanitários. Por isso, receberam autorização para o desembarque condicional.
Após serem ouvidos pela PF, a seguradora do navio assumiu a responsabilidade pelos cuidados dos imigrantes que foram encaminhados para um hotel onde aguardam a continuidade dos procedimentos legais. A Justiça de Santos, em São Paulo, marcou a primeira audiência de instrução e julgamento de acusado de matar um idoso de 77 anos com uma voadora no peito. O homem, de 40 anos, foi detido após a morte do idoso, ocorrida enquanto ele atravessava uma rua de mãos dadas com seu neto de 11 anos em junho. De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado freou bruscamente o carro que dirigia, levando a vítima a apoiar as mãos no capô. O motorista saiu do carro e agrediu o idoso com um chute no peito. O juiz da Vara do Júri de Santos determinou que a audiência seja realizada virtualmente com a participação do acusado diretamente da penitenciária 2 de Tremembé, onde está detido preventivamente. Foram intimadas 12 testemunhas ao todo, 6 pela acusação e 6 pela defesa. E veja essa decisão da Justiça do Distrito Federal. A segunda turma recursal dos juizados especiais confirmou a condenação de um hospital pelo sumiço da aliança de um paciente que morreu. Quem conta essa história é a repórter Viviane Novaes. O Hospital Regional de Santa Maria é o segundo maior hospital público do Distrito Federal. Em outubro de 2021, um paciente morreu na unidade. No momento da identificação e liberação do corpo, a esposa percebeu que ele não estava mais com a aliança. A mulher reclamou no hospital e também fez um boletim de ocorrência. Mas, como não teve nenhum retorno, decidiu entrar na justiça. O Juizado Especial da Fazenda Pública condenou o Distrito Federal a indenizar a viúva em R$ 7.800 por danos morais e materiais. O governo recorreu da decisão, mas a segunda turma recursal dos Juizados Especiais manteve a sentença. Segundo a decisão, o Núcleo de Citopatologia e Anatomia Patológica do hospital informou que a responsabilidade pelo recolhimento dos pertences do paciente é da equipe de enfermagem, o que deve ocorrer na presença de 2 testemunhas. Mas, segundo o texto, no caso, o procedimento não foi realizado. De acordo com a decisão, uma testemunha que acompanhava o paciente afirmou: o homem estava com aliança quando foi encaminhado à UTI, ainda vivo. O Superior Tribunal de Justiça garantiu a continuidade dos serviços de saúde prestados por cooperativas no Rio Grande do Norte. A repórter Liamara Mendes traz os detalhes. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu a decisão que impedia a continuidade da prestação de serviços médicos por cooperativas contratadas para manter plantões na rede hospitalar estadual do Rio Grande do Norte. No caso, uma empresa ajuizou ação declaratória de nulidade por supostas irregularidades no edital do pregão eletrônico. O objetivo era a contratação de serviços médicos para suprir as necessidades dos hospitais estaduais por 1 ano. Em primeira instância, foi concedida a liminar para proibir a participação de cooperativas no certame. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, uma cooperativa solicitou tutela provisória de urgência para participar do pregão eletrônico. O pedido foi aceito. Contudo, posteriormente, o próprio tribunal local negou o provimento ao recurso e cassou a tutela provisória. A decisão foi tomada quando o pregão já estava encerrado, 2 cooperativas vencedoras tinham sido contratadas e o serviço estava em execução. O Estado do Rio Grande do Norte pediu ao STJ a suspensão dos efeitos da liminar. Para a presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, ficou demonstrado que a manutenção da liminar poderia causar dano grave à saúde da população local. De acordo com a ministra, não seria razoável impedir o prosseguimento da prestação do serviço pelas cooperativas vencedoras do pregão antes de uma decisão definitiva no processo que tramita nas instâncias ordinárias. Dessa forma, a ministra suspendeu os efeitos da decisão impugnada até o trânsito em julgado do processo originário. A seguir, a gente mostra o projeto TRT Sustentável do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. E as informações sobre a nova edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que começou hoje em todo o país. Voltamos em instantes. Começou hoje a 27ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, evento que promove medidas para acelerar a tramitação de processos envolvendo violência contra a mulher.
A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em parceria com tribunais de todo o país. A repórter Carolina Chaves mostra como será o trabalho do TJ de São Paulo nesta nova edição do programa. Serão 5 dias em que as comarcas do estado vão realizar mutirões de julgamentos e audiências relacionados à violência de gênero. Durante a semana, também são realizadas ações que fomentam a cultura da não violência. A Semana da Justiça pela Paz em Casa foi criada em março de 2015. São 3 edições desenvolvidas a cada ano. A primeira ocorre geralmente em março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A segunda em agosto, para comemorar o aniversário da Lei Maria da Penha. E a terceira em novembro, mês marcado pelo Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. O evento busca acelerar o trâmite das ações judiciais que tratam de violência doméstica. Em março deste ano, última edição, realizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foram proferidas mais de 7.600 decisões, além de 5.300 despachos. Expedidas quase 1.500 medidas protetivas e realizadas 30 sessões de júri popular, todos envolvendo violência doméstica. Nesta semana, o objetivo é superar os números. Na programação também serão realizadas algumas ações de conscientização da paz em casa, em escolas, faculdades e penitenciárias. Vários tribunais de todo o país também vão realizar mutirões e desenvolver palestras e rodas de conversa, também sobre empreendedorismo e independência financeira. E, simultaneamente com a Semana Justiça pela Paz em Casa, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará, está promovendo uma ação para meninas e mulheres do Marajó. As informações com o repórter Pablo Lemos. A ação pretende orientar a população do Marajó sobre os meios de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e as formas de coibir a violência sexual contra as meninas. Na programação contém rodas de conversa, visitas a escolas, círculos de diálogo, ações sociais de identificação civil e prestação jurisdicional à comunidade. A iniciativa foi idealizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e vai prosseguir no Marajó no período de 1 ano, com o apoio do governo do estado e do CNJ. Magistrados e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins, visitaram a Associação Recicle a Vida. A visita técnica faz parte do projeto TRT Sustentável, conhecendo o ciclo da reciclagem. A repórter Luana Carvalho acompanhou. Vidro, plástico, papel, materiais que são diariamente descartados em todo o mundo. Mas você já parou para pensar quanto tempo cada um leva para se decompor? Só para se ter uma ideia, o plástico leva em média 400 anos. Muito tempo, né? Por isso, descartar o lixo de maneira adequada é fundamental para que esses materiais não permaneçam no ambiente e causem danos às espécies. Tudo que pode ser reciclado deve ser encaminhado para um centro de tratamento como este. Aqui, os resíduos passam por uma rigorosa separação. A Domingas trabalha no ramo há cerca de 7 anos. O trabalho de separação começa bem cedo, às 7h30 da manhã. Tudo junto, e aí a gente vai lá, coloca na mesa, os meninos colocam na mesa, e a gente vai lá e separa. Preto, colorido, branco, entendeu? E quando eles pedem para misturar o preto com o colorido, a gente faz do jeito que eles pedem. Maria explica que para separar os materiais é preciso muito cuidado. Luvas, óculos de proteção e protetor auricular são necessários para que não ocorra um acidente. Os EPIs eu chamo para isso, né? Para ajudar, que é o óculos. A gente também tem que usar abafador, no momento eu não estou, mas tem que usar abafador também, quando está muito barulho. O luva é essencial. E a roupa, né? A blusa, sempre a blusa de manga longa, para evitar também corte mesmo, arranhar, e devido não ter a pele ter contato com o material. Mas eles fornecem, todos os EPIs são fornecidos pela cooperativa. Domingas e Maria fazem parte do grupo de mais de 60 catadoras e catadores da cooperativa Recicle a Vida. A associação, localizada em Ceilândia, no Distrito Federal, busca desenvolver um trabalho de conscientização com a comunidade ao incentivar a coleta seletiva. Nós temos 2 mobilizadores que, antes de fazer essa coleta, eles fazem o serviço de batendo de porta em porta, ensinando o morador o que reciclar, como armazenar seu material e informando dia e horário que passa a coleta.
né, para recolher os resíduos. Então, é um trabalho muito importante, tem dado resultados ótimos. Para conhecer esse trabalho tão bem desenvolvido, um grupo de servidoras, servidores e magistrada do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região foi até o local. A ação faz parte do projeto TRT Sustentável, conhecendo o ciclo de reciclagem. Nós vimos a importância de conhecer o trabalho dessa cooperativa, dessa associação que trabalha com os resíduos, né? E como nós também temos uma parceria, né? Nós destinamos vários dos resíduos da nossa instituição aqui para a cooperativa, saber a melhor destinação, como isso deve ser separado, porque o que para nós é lixo, para esses cooperados é sustento. Além de conhecer o processo de reciclagem, os visitantes se conscientizaram dos desafios e oportunidades presentes na área. A visita também serviu como inspiração para assegurar padrões de produção e de consumo mais sustentáveis. Para a Selma, servidora do TRT-10, a visita proporcionou ainda mais a união entre a Justiça do Trabalho e o meio ambiente. Essa visita é fundamental para trazer conscientização aos servidores, porque muitos deles não sabem que o tribunal faz esse trabalho. Então, nosso trabalho lá dentro da socioambiental é conscientizar, multiplicar, né, e fazer as pessoas levarem isso não só para o tribunal, mas também para a sua vida pessoal, né? Isso é muito importante. Supremo na Semana, a edição 122 do podcast traz como destaque a variedade de leis sobre investigação de acidentes aéreos. O assunto voltou à pauta após o acidente com o avião da Voepass, que matou 62 pessoas no início deste mês. Acompanhe na narração de Rocine Gomes. Esta edição do Supremo na Semana é apresentada por Mauro Burlamac, da Secretaria de Comunicação do STF, com a participação de Hanna Gomes, consultora jurídica da Rádio e TV Justiça. Eles comentaram a decisão que confirmou a validade de trechos do Código Brasileiro de Aeronáutica, que tratam da restrição de acesso e do uso de informações em investigações de acidentes aéreos. O plenário do STF considerou que as regras seguem padrões adotados em diversos países e não visam responsabilizar eventuais culpados, mas evitar novos acidentes e salvar vidas. A consultora jurídica Hanna Gomes explica as diferenças entre as investigações que envolvem um acidente aéreo. Uma investigação é para fins técnicos, não busca a responsabilização. A aeronáutica faz experimentos, faz análise, cria hipóteses para simular o que poderia ter acontecido naquele evento, naquele sinistro, né? No direito a gente chama um evento catastrófico assim, de sinistro para ser um termo jurídico do evento danoso, mas essas investigações elas não são responsáveis para indicar uma culpa, uma responsabilização ou até mesmo que tipo de situação poderia ser criminalizada. Então são investigações diferentes, mas se essa investigação puder contribuir para uma ação penal ou para uma ação civil, quem está movendo essa ação penal ou ação civil deve pedir a um juiz acesso a essas provas. O episódio também analisa a decisão que validou uma lei de Mato Grosso do Sul que obriga as operadoras de internet a trazer na fatura mensal informações sobre velocidade de dados. O entendimento foi de que a lei aborda uma questão relacionada a direito do consumidor e não a regras sobre telecomunicações, o que possibilita a regulamentação por norma estadual. O podcast Supremo na Semana está disponível no YouTube do STF. A seguir, STJ diz que partilha de bens adquiridos antes da lei da união estável deve ser feita com a comprovação de esforço comum das partes. E ainda, você sabe como funciona o sistema de geolocalização? A gente vai mostrar como essa ferramenta tem gerado mais produtividade, segurança e sustentabilidade. É no próximo bloco. Até já! O Superior Tribunal de Justiça julga que a partilha de bens adquiridos antes da lei da união estável deve ser feita com a comprovação de esforço comum das partes. Repórter Jafer Araújo.
A chamada Lei da União Estável entrou em vigor em 1996. Ela estabeleceu a presunção absoluta de que todos os bens adquiridos por um casal em união estável é resultado do esforço comum de ambos. Por isso, devem ser partilhados em eventual separação. Mas quando o relacionamento e a compra de bens ocorreram antes da lei entrar em vigor, como fica na hora da dissolução da união estável? É preciso prova de esforço comum, como explica o advogado Renato Araújo. E nesses processos de família, a prova ela é complexa, ela depende de testemunhas, depende de prova documental, para que seja comprovado de fato a união estável, que havia uma união estável naquele caso em específico. Essa prova pode ser testemunha, pode ser documental e muitas vezes até prints de redes sociais, extratos bancários em que uma das partes arca com as questões financeiras, né, paga as contas da casa. Então a prova ela é aberta, né? É o que a pessoa tiver para comprovar aquela situação. O caso julgado no STJ é de um casal que manteve relacionamento desde 1978 e na década de 80 adquiriu 2 propriedades, antes, portanto, da lei entrar em vigor. No recurso especial apresentado à corte, a mulher sustentou que a escritura pública de união estável, celebrada em 2012, seria prova suficiente para a partilha dos bens comprados durante o vínculo com o parceiro. Em julgamento na 3ª turma do STJ, a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, explicou que a jurisprudência da Corte estabelece que a propriedade dos bens comprados antes da lei da união estável segue o regramento vigente na época e que, neste caso, a partilha exige prova de que foram adquiridos com esforço financeiro do casal. A ministra ressaltou ainda que, neste caso, cabe ao autor da ação, ou seja, quem tem interesse em dividir os bens, demonstrar o esforço comum. Contra a decisão da 3ª turma, a mulher opôs embargos de divergência que foram indeferidos liminarmente pelo relator na Corte Especial, ministro Francisco Falcão. No Brasil, empresas que atuam no setor de transporte rodoviário têm investido em soluções tecnológicas para melhorar os serviços prestados. O sistema de geolocalização é um exemplo. O uso da ferramenta também gera maior produtividade, segurança e sustentabilidade. Confira na reportagem especial de Michele Chiapa. A frota estimada de veículos de cargas no Brasil é de quase 2 milhões, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O modal rodoviário aquece a economia brasileira. Pelas estradas do país, diversos produtos são transportados. O transporte rodoviário é responsável pelo deslocamento de 65% das cargas brasileiras e de 95% dos passageiros no país. Os dados são da CNT, Confederação Nacional do Transporte. O setor também impulsiona a geração de empregos. Durante o primeiro trimestre de 2024, o segmento gerou um total de mais de 31 mil novas vagas de trabalho com registro formal. Destas, cerca de 22.500 foram atribuídas ao setor de transporte rodoviário de cargas. É evidente a expansão econômica ofertada pelo transporte rodoviário. No entanto, a circulação de veículos pesados impacta o meio ambiente. No Brasil, o transporte rodoviário de cargas é a principal fonte de emissões de dióxido de carbono entre os meios de transportes terrestres. Cerca de 20,5% das emissões totais são atribuídas ao modal, segundo o Boletim Ambiental do Despoluir, programa da Confederação Nacional do Transporte. Para reduzir a emissão de poluentes, algumas empresas passaram a adotar a tecnologia de geolocalização nos caminhões de carga. Gestora em uma empresa de caminhões, Perla Martins explica que com o sistema é possível otimizar as rotas. A ação reduz o consumo de combustível e a emissão de carbono, além de tornar a operação logística mais eficaz. A gente consegue otimizar o consumo de combustível, a gente consegue evitar roubos, perda da carga, saqueamentos, toda essa parte de prevenção, né? A gente consegue atuar com o sistema. O tempo de direção do motorista também é controlado pelo sistema.
Com jornada de trabalho adequada, acidentes que poderiam causar dano ambiental também são evitados. Motorista há 2 décadas, Wigni Ferreira utiliza a ferramenta há 5 anos. O trabalhador afirma que a tecnologia trouxe mais eficiência nas atividades. Uma segurança muito melhor para o motorista e para a justiça, né? Porque aqui vai contar. Antes disso, o motorista poderia rodar 10, 20 horas. E hoje a PRF parando a gente, eles vêm aqui no sistema e já sabem o tempo que a gente teve de descanso, já sabe o tempo que a gente rodou. No âmbito trabalhista, a tecnologia já tem sido utilizada como prova digital. A geolocalização aí permite meio que um complemento da prova que vai ser feita nos autos e a própria busca da verdade real, que para nós da Justiça do Trabalho é muito cara, né? Mas fica o alerta. A ferramenta deve ser utilizada com o intuito de valorizar o ser humano e não como instrumento de pressão por metas. Esses avanços eletrônicos, eles são bem-vindos quando utilizados com uma visão humanista. Então, é fundamental que se tenha em mente essa perspectiva de efetivamente estabelecer uma cobrança sobre a jornada contratual a ser cumprida e como proteção do ser humano, que é o valor maior que se encontra ali. Porque também, muito frequentemente, a ideia da geolocalização é utilizada para a proteção do patrimônio. E uma última notícia. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo, suspendeu os efeitos de uma decisão da Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro que impedia o ex-governador Antônio Garotin de concorrer nas eleições municipais deste ano. Segundo o ministro, a investigação que resultou na condenação de Garotin teve a mesma origem ilícita já reconhecida pelo STF para anular a condenação de outro réu. De acordo com o ministro Zanin, a suspensão da inelegibilidade é necessária porque, caso se chegue à conclusão de que a condenação também foi a partir de prova ilícita, o ex-governador ficaria indevidamente impedido de disputar as eleições. Garotin foi denunciado pela compra de votos em troca de um benefício social conhecido como cheque cidadão, para favorecer candidatos a prefeito e vereador do núcleo político dele nas eleições municipais de 2016, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue com a nossa programação. Uma boa noite para você. Até amanhã.